Fala, meus filhotes, professor Kevin aqui. Hoje, para a gente conversar sobre membrana. Membrana plasmática, que é aquela estrutura que está ao redor da célula e que faz de fato a célula ser uma unidade. Como a gente já conversou em citologia, é muito importante saber que a célula é uma unidade morfológica e fisiológica de um ser vivo. Mas para ser uma unidade, para ser uma coisa só, ela precisa estar separada do resto. E o que separa ela do resto é justamente a membrana que está recobrindo essa célula, certo? Toda célula tem uma membrana plasmática, toda, sempre. Então, toda vez que a gente está falando de um ser vivo, toda vez ele vai ter uma membrana plasmática. Alguns seres vivos têm parede celular, que é uma coisa que está ao redor da membrana plasmática. Mas a existência da parede celular não exclui a existência da membrana plasmática, sempre lembre disso. Então, quando a gente pega uma célula vegetal, por exemplo, que eu tenho a parede celular de celulose, ela tem uma membrana plasmática por dentro dessa parede celular, e isso é super importante que você saiba, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai trocar uma ideiazinha sobre essa membrana plasmática que a gente começou a falar aqui agora. Então simbora. Galerinha, quando a gente pensa na membrana plasmática, a primeira coisa que a gente tem que saber é a constituição básica dela, né? Então, toda membrana ela é constituída, né, por uma estrutura chamada fosfolipídio, certo? Então, o principal componente dela é um fosfolipídio. Vale lembrar que a gente, às vezes, chama essa membrana de outros nomes também. Então, por exemplo, é comum a gente chamar de membrana citoplasmática, também de plasmalema. Então, plasmalema é um nome meio incomum, tá? Que a gente quase não usa, mas às vezes aparece numa questão ou outra, certo? Ela tem todas as células de um ser vivo, a gente comentou sobre isso. E lá no microscópio óptico, a gente não consegue visualizar a membrana em si. A gente consegue visualizar no máximo que a célula ali está delimitada por algo, mas a gente não consegue de fato, né, visualizar a membrana. Então a membrana ela só é visualizável ali no microscópio chamado de microscópio eletrônico, certo? Quando a gente pensa nos principais componentes que a gente tem aqui, o fosfolipídio é um dos principais componentes aqui, então é um componente que mais tem. Então daqui a pouco a gente fala o que é um fosfolipídio e tudo mais, pode ficar tranquilo, tá? Mas é um tipo de lipídio ali complexado com fosfato, certinho? Além disso, na membrana de animal você tem colesterol. Colesterol na membrana é super importante, então anote ele, tá? Porque ele está relacionado com a movimentação ali dos fosfolipídios, mas principal ele é um tamponamento ali, né, da membrana como um todo. Então lá nos animais a gente sabe que o animal não tem parede celular, então a membrana plasmática ela tem que ficar menos fluida. E o que traz essa menor fluidez para a membrana plasmática é o colesterol presente nela. Então isso é muito legal, tá? De que você saiba, mas só tem animal. É legal que você saiba isso. Então, célula vegetal não tem colesterol, beleza? Nas células vegetais você tem o fitoesteróis, que é uma molécula parecida com colesterol, mas que não é a mesma coisa. Tranquilo? Quando se fala de proteínas periféricas são aquelas proteínas de membrana. Então, a membrana ela é um mosaico. O que significa ser um mosaico? Significa que ela é composta de várias estruturas diferentes, tá bom? Dentro desse mosaico, que é a minha membrana, eu tenho fosfolipídio como principal componente, eu tenho colesterol, quando é uma célula animal, e eu tenho proteínas que estão ali na membrana como um todo. Essas proteínas elas podem estar periféricas, que é quando elas estão ou na parte externa ou na parte interna, ou ela pode ser integral, que é quando ela passa a membrana inteira. Então, quando a gente vê uma imagem de membrana, a gente percebe aqui, ó, que tem proteínas que estão passando a membrana inteira, que a gente chama de integral, e tem proteínas que só estão o quê? Só estão em uma parte da membrana, seja na parte interna, seja na parte externa. E a gente chama ela de proteína periférica, tá bom? Então são esses dois tipos de proteína que vão aparecer ali. Além disso, você tem glicoproteínas ou glicolipídios, certo? Kevin, o que é glicoproteína ou glicolipídio? É quando tem moléculas de carboidratos que estão conectadas ou ao fosfolipídio ou à parte proteica, tá? Se está conectado ao fosfolipídio, eu chamo de glicolipídio. Se está conectado à parte proteica, eu chamo de glicoproteína, certo? Essa glicoproteína e o glicolipídio, juntos, eles vão formar uma estrutura chamada de glicocálix. O glicocálix, ele é o grande identificador da minha célula. Então, é através do glicocálix que as células conseguem ter um reconhecimento entre elas.
Então a gente fala que ela é a identidade, ela é a digital ali da tua célula. Então, quando, por exemplo, eu quero fazer um transplante de órgão, muitas vezes a gente tem que analisar o complexo de histocompatibilidade, certo? E esse complexo de histocompatibilidade, ele é justamente o glicocálix presente nas células ali daquele tecido, daquele órgão. E isso vai garantir, né, que o sistema imunológico não olhe para aquela estrutura e ache aquela estrutura muito estranha. Tanto que é difícil a gente encontrar, né, um glicocálix que ele tem uma similaridade tão grande com o nosso, né? 100% de similaridade é tipo assim, impossível, né? Então o que a gente faz é analisar um percentual grande, né, de similaridade e aí torcer para que o sistema imunológico não rejeite aquele órgão. É claro que a gente dá um empurrãozinho, né? Normalmente quando se faz transplante de órgãos, você diminui a imunidade do paciente que vai receber esse órgão, com o objetivo dele não rejeitar aquele órgão, né, de uma forma muito rápida. Mas com o tempo eu preciso aumentar a imunidade daquele paciente. E é evidentemente que se ele rejeitar o órgão, acaba que o transplante não deu muito certo. Beleza? Então o foco da nossa aula hoje, galera, entender todos os componentes que estão em negrito, tá? A letra C é uma curiosidade, tá bom? Então, essa célula vegetal geralmente não cai para vocês. Mas a letra A, B, D, E e F é muito importante que a gente entenda toda ela. Então, a gente vai entender isso na nossa aula hoje todo, um por um desses componentes, para depois a gente juntar tudo e entender como é que é a minha membrana, beleza? Então, vamos começar pelo principal, cara. Então, o principal componente da membrana é esse carinha aí, chamado de fosfolipídio. O fosfolipídio, galera, ele é um tipo de lipídio complexo. Então, o que é um lipídio simples? O que é um lipídio complexo? Lipídio simples é quando eu só tenho molécula de lipídio. Lipídio complexo é quando eu tenho uma molécula de lipídio com uma molécula de outra coisa, que é o nosso caso aqui. Eu tenho uma molécula de lipídio, na verdade, duas moléculas lipídicas, dois ácidos graxos aqui, conectados, né, a um fosfato. Então, a região fosfato é essa região aqui, aonde eu tenho fósforo aqui, e a minha parte de ácido graxo, minha parte apolar, ela vai ser justamente essas duas caudas aqui, sendo uma cauda uma gordura saturada, lembra? Gordura saturada, lá da aula de bioquímica, é aquela que só tem ligações simples entre carbonos, né? E essa aqui, uma gordura que a gente chama de gordura insaturada, tá? Ou ácido graxo insaturado. Perfeito? Então, gordura insaturada é porque ela tem essa ligação dupla entre carbonos. Então, a gente chama isso de uma insaturação. Legal? A gente já sabe que a parte, né, lipídica, ela é uma parte hidrofóbica. Então, essa região aqui, ó, ela é uma região que é hidrofóbica, certo? Ou simplesmente apolar, beleza? Então, é uma região que não tem uma atração ali pela água, ela não consegue solubilizar em água. Enquanto que essa região que tem um fosfato, ela já é uma região que tem uma carga aqui, né? E como tem uma carga, queridos, ela é hidrofílica, ela é uma região polar. Então, a gente pode falar que o fosfolipídio ela é uma molécula anfifílica. O que significa anfifílica? Ele é polar e apolar ao mesmo tempo, tá bom? Então, por isso que a gente chama ele de molécula anfifílica. A membrana plasmática, por sua vez, ela é composta de uma bicamada fosfolipídica. Então, você não tem um fosfolipídio apenas, você tem dois fosfolipídios. Kevin, como é que esse cara está disposto? É como se eu tivesse aqui um fosfolipídio em que aqui eu tenho a cabecinha polar e essas duas aqui são as perninhas apolares, perfeito? E eu tenho essa bicamada disposta dessa forma, legal? Em que a parte polar, que seria essa aqui e essa aqui, ela está disposta ou para dentro da célula ou para o lado de fora da célula, certo? E a parte apolar, que seria minhas perninhas aqui, meus dedinhos, eles estão dispostos para a parte intramembranar, ou seja, para a parte de dentro da membrana. Então, quando a gente volta ali na imagem, o que a gente percebe? A gente percebe que aqui, por exemplo, você tem um meio intracelular, que é o citoplasma da célula, e lá em cima você tem um meio extracelular. E aí tu percebe que a parte polar, que é essa parte aqui, ó, que é a cabecinha do fosfolipídio, ela está disposta ou para o meio extracelular ou para o meio intracelular.
Enquanto que a parte apolar, que seria essa parte aqui das perninhas, ela está disposta no meio intramembranar. Então, esse meio aqui, ó, esse meio aqui interno da membrana, a gente chama ele de meio intramembranar. Tá dentro da membrana especificamente, certo? Então isso é legal que você saiba, tá? Essa diferençazinha aí é interessantíssimo que você saiba isso, beleza? Galera, quando a gente então analisa, certo? Todas essas coisas que a gente acabou de falar, vamos tentar sintetizar isso, né? Então a gente tem a parte hidrofílica, a parte hidrofóbica que a gente já falou, e a gente percebe que justamente a membrana ela tem a parte hidrofílica, certo? Ali voltados para fora, e a parte hidrofóbica voltada para a região interna da membrana ou para a região intramembranar, tá? Então aqui muito importante, beleza? Vou até deixar aqui, se tu quiser tirar um print agora da tela, tirou, né? É muito legal que você saiba dessas estruturas aqui e é muito interessante que você, de fato, consiga visualizar isso. Algumas questões acabam te perguntando isso, é bem simples a questão, tá? Você tem que acertar, pô, questão fácil, tá bom? Então, questão fácil, a gente faz o quê? Acerta. Queridões, além disso, você tem um mosaico aqui. Então, a gente comentou que a membrana plasmática ela não é feita só de fosfolipídio. Até porque, Kevin, se eu pensar de uma maneira bem tranquila, a membrana plasmática ela serve sim para isolar um meio interno do meio externo. Mas se ela isolar completamente, aí vamos fazer essa reflexão junto comigo aqui, ó. Se a membrana plasmática isolasse completamente a célula e a célula ficasse completamente isolada do meio externo, a célula não conseguiria fazer nenhum tipo de troca. Isso significa que a célula deveria ser autossuficiente. E a gente sabe que uma célula não é autossuficiente. Então, uma célula, ela precisa de quê, galera? Ela precisa de um meio externo a ela que sustente ela, tá bom? Então, por essa razão, eu necessito que essa célula também seja capaz de fazer trocas, legal? Também seja capaz de fazer trocas entre membranas, certo? Tanto que a gente vai falar isso, a gente vai ter uma aula daqui a pouco de transportes, né? Então, transportes é justamente essas mudanças, essas trocas que a célula consegue fazer com o meio externo, beleza? Então, quando a gente analisa essa célula, além dela ter toda essa estrutura de fosfolipídio, ela tem aquelas várias outras estruturas. Eu preciso saber a função de cada uma delas, tá? Então, o glicocálix, que é as glicoproteínas, né, que estão aqui, ó, conectadas às proteínas, né, da membrana, e os glicolipídios, eles são justamente a formação, né, que vão trazer o quê? Vão trazer uma estrutura ali para a célula, eles vão trazer ali uma estrutura de reconhecimento, um identificador daquela célula. Além disso, você tem as proteínas, proteínas integrais e proteínas periféricas, que serão capazes de fazer, né, as trocas ali entre a célula e o meio externo. Isso nos deixa na conclusão, queridos, que na verdade o que eu tenho aqui é um mosaico. Então, vou até deixar só a tela um pouquinho para vocês. O que eu tenho aqui é um mosaico, certo? E esse mosaico, ele tem uma natureza fluida. Kevin, como assim fluida? A membrana plasmática, ela é líquida? É, velho, tá? A membrana plasmática, ela é líquida. É um líquido ralo? Não, é um líquido viscoso, perfeito? Mas não deixa de ser líquido. Então, a membrana plasmática, ela é uma estrutura fluida. Ela é uma estrutura líquida ali dentro do teu corpo, perfeito? Então, mosaico fluido. E por que o mosaico fluido? Porque as coisas elas estão em movimento, tá? Então, o fosfolipídio, ele movimenta, as proteínas que estão ali, elas movimentam, então as proteínas não estão fixas, isso é muito importante que você saiba, certo? Justamente porque elas estão mergulhadas nesse mar de fosfolipídio, que também está sempre em movimento, certo? Esse modelo, que é o chamado de modelo mosaico fluido, ele foi proposto por esses dois carinhas aqui, ó, Singer e Nicholson. Então, às vezes, o cara fala assim, ó, modelo de Singer e Nicholson. O que é esse modelo de Singer e Nicholson, queridos? É justamente o modelo mosaico fluido que a gente está falando aqui, certo? Por que eu chamo de modelo? Porque a gente não consegue visualizar isso com tanta exatidão. As moléculas ali são muito pequenas, não dá para você ver isso acontecendo. Então, o que você faz são testes que corroboram com a nossa ideia. Por isso que a gente chama de modelo ainda, beleza? Porque a gente não tem essa tecnologia para ver isso aqui tudo nos pormenores. Apesar do microscópio eletrônico nos dar, né, uma noção muito boa, beleza? Então aqui, galerinha, só para a gente fechar essa parte ali, né? Só para vocês terem essa visão direta, é muito importante que você consiga zerar isso aqui. Então, o que é uma dica?
Para você estudar isso aqui, você vai pensar no seguinte, cara, eu tenho que olhar para essa imagem e eu tenho que dizer a função de tudo, beleza? Então, função das proteínas. Você tem aqui proteínas que são estruturais, você tem proteínas de troca, beleza? Mas daqui a pouco a gente fala de todas as funções que ela pode ter. Função dos glicolipídios e dos glicoproteínas, que é isso aqui. Os dois juntos somam o que mesmo? Junta os dois e fala que é um glicocálix. Então, glicocálix, função, identificação celular. Função do fosfolipídio, da estrutura da membrana como um todo. Função do colesterol, diminuir a fluidez, tá? Então, reduzir a fluidez, mas lembrar, só está presente em animais. Então, cara, tu tem que olhar para isso aqui e conseguir, de fato, dizer a função disso. Kevin, faz diferença eu ver a proteína em alfa-hélice, proteína de canal? Faz diferença eu saber isso? Não muito, tá, galera? É só para te mostrar que as proteínas elas têm diferentes formatos. Isso até tem um aspecto bioquímico assim bastante importante, tá, galera? Mas para vocês do ensino médio ainda não tem muito o que vocês explorarem nisso aqui. Agora, se um dia tu for para a área de biológicas, para a área de saúde, né, aí você vai ter que estudar um pouquinho mais profundamente, né, tanto a citologia como a biofísica ali da membrana como um todo. E aí realmente a gente começa a aprofundar nesses estudos. Mas por agora eu não creio que tenha necessidade para vocês, beleza? Quando se fala de proteína de membrana, a proteína de membrana ela tem diversos tipos, né, de funções. Quando essa proteína está complexada com glicocálix, ela tem a função de reconhecimento, certo? Então, ela permite com que uma célula de fato reconheça outra célula. Então, exemplo claríssimo disso aqui. Todos vocês já devem ter ouvido falar de tipagem sanguínea, não é isso? Então, vocês já ouviram falar ali de sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O, né? Então, quando a gente está caracterizando ali o sistema ABO, que é esse sistema genético, a gente está caracterizando justamente a glicoproteína presente na superfície das hemácias. Então, se a glicoproteína do tipo A, aí eu tenho o sangue do tipo A. Se a glicoproteína é só do tipo B, eu tenho o sangue do tipo B. Se eu tenho as duas glicoproteínas ao mesmo tempo, aí eu tenho uma hemácia que é AB. E isso acaba trazendo justamente a ideia de qual sangue que eu posso receber. Porque o meu sistema imunológico ele rejeita, né, qualquer tipo de hemácia que é diferente da minha. Então, por exemplo, eu tenho sangue do tipo A. Eu tenho hemácia desse jeito aqui, ó. Certo? Essa é a minha hemácia. Se eu, Kevin, receber uma hemácia desse jeito aqui, o que eu faço? Eu rejeito. Legal, eu não posso. Eu começo a reagir contra aquele sangue. Então, eu preciso receber um sangue que tem o mesmo tipo de hemácia que o meu, tá? Kevin, então por que o O é doador universal? Porque ele não tem nenhum aglutinogênio do sistema ABO na membrana plasmática. Portanto, ninguém consegue rejeitar ele. Tá bom? Também tem uma ação, queridos, de comunicação. A comunicação ela está ligada justamente com a recepção de sinais, certo? Então, a recepção de sinal ela é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente tem hormônios, né, quando a gente tem neurotransmissores, eles acabam também se conectando às proteínas, aos famosos receptores celulares. E desses receptores celulares, eu tenho ali uma ação fisiológica dentro da célula. Então, é como o meu corpo se comunica. Então, muito importante. Transporte de substância, a gente vai ver essa função um pouquinho mais a fundo, porque a gente vai falar de transportes via membrana, difusão simples, transportes ativos, né? Então, é justamente esse transporte via membrana que a gente está falando ali. Catálise enzimática também está muito relacionado, às vezes, com os transportes via membrana, né? Então, muitos íons, quando eles são transportados reagindo com proteínas de membrana. Então, também muito a ver com transportes. E, além disso, junções entre membranas de células vizinhas, que chamam as famosas junções celulares. Vamos falar hoje também, na aula de agora, o que é uma junção celular e quais são os tipos dela. Mas muitas vezes elas usam proteínas ali de membrana, coisa que também é bastante importante. Beleza? Quando a gente pensa no que essa membrana ela de fato transporta, a gente tem que lembrar que a membrana plasmática ela tem uma característica muito importante. Inclusive, talvez a característica que é mais cobrada de vocês. A gente já falou de uma característica da membrana, não foi? Que a membrana ela é um mosaico fluido. O que significava mosaico? Que ela era composta de várias células, desculpa, de vários componentes diferentes. Células não, de vários componentes diferentes. Fosfolipídio, proteína, glicocálix, etc. Tá? Fluida porque ela era líquida, tá bom? Então ela é líquida, ela está sempre em movimento. Então nada da membrana está parado. Perfeito? Mas, além disso, tem uma segunda característica da membrana, que talvez seja a característica mais cobrada de vocês. A membrana, ela é
semipermeável. Ou eu posso dizer que ela tem uma permeabilidade, é a mesma coisa, tá, galera? Permeabilidade seletiva. O que significa isso? As coisas só vão adentrar uma célula se elas de fato forem convidadas a adentrar essa célula. Então, pouquíssimas coisas conseguem passar livremente pela membrana. Qual que é a única coisa que passa livremente pela membrana, Kevin? Moléculas apolares e muito pequenas, como, por exemplo, gases. Quando a gente fala de oxigênio e CO2, que são os dois que a gente fala de principal em células humanas, principalmente, né? Essa troca, ela de fato é uma troca que ela é livre pela membrana. Basta eu ter uma diferença de concentração que o gás ele acaba fazendo pressão sobre a membrana e ele passa de um lado para o outro, tá? Por quê? Porque são moléculas muito pequenas e são moléculas apolares. Mas, gente, é o único trem que passa de fato livremente. Moléculas pequenas e polares, elas têm dificuldade de passar. Então, apesar de algumas passarem, outras, o que acontece? Não passam. Legal? Então, por exemplo, água. A água é uma molécula que não passa livremente pela membrana em grande escala, certo? Então, se eu quero, num órgão, ter uma passagem de água muito grande, o que eu preciso? Eu preciso de canais de água, aquaporina. Então, são canais de água que permitem que a água passe em grande escala, porque caso contrário, ela não vai passar numa escala tão gigantesca assim. Moléculas que são grandes, galera, e principalmente moléculas, né, que são ali polares grandes, elas passam quase nada. Então, por exemplo, glicose. Glicose é a molécula base da nossa energia, né? Para quem se lembra um pouquinho lá de metabolismo energético, né? Metabolismo energético, respiração celular, fermentação, a glicose é o start disso, é a nossa molécula energética, então super importante. A glicose, cara, ela para passar pela membrana demora demais, ela não passa quase nada, certo? Então o que tu vai ver é que para passar glicose em larga escala eu preciso também de quê? De um receptor de glicose. Tanto que a gente usa até um hormônio para auxiliar essa passagem de glicose em maior escala, chamado insulina. Então, insulina é um hormônio que permite, né, com que a glicose adentre algumas células com maior, né, quantidade, certo? E justamente porque se ela for só pela membrana, ela não vai entrar em grande escala. E o que não passa de jeito nenhum é molécula com carga, tá? Então, molécula com carga, mais conhecido como íons, não passa pela membrana livremente. Então, os íons sempre vão precisar de uma proteína específica para fazer o transporte deles, tá bom? Ele não tem a capacidade de passar sozinho, ele não tem a capacidade de passar livremente pela membrana, certo? Quando a gente pensa em propriedades dessa membrana, isso aqui é muito legal de você saber também, tá? Então, a primeira grande propriedade da membrana é que ela tem uma baixa tensão superficial. O que significa isso? Significa que ela não é tão coesa, tá? Então, as moléculas de lipídio, elas estão sempre em movimento, então tem uma certa distância entre as moléculas, o que não traz uma coesão tão grande para a molécula. Se você lembra lá da aula de bioquímica, a gente falou que a água, por exemplo, ela tem alta tensão superficial, porque as moléculas são muito coesas. Aqui não. Aqui eu tenho uma baixa, né, tensão superficial. Ela tem uma altíssima resistência elétrica. Por quê? Porque ela, o principal componente dela é um lipídio. E lipídio não tem muitas cargas livres. Pô, Kevin, o que é uma corrente elétrica? É quando eu pego o fluxo de elétrons e ordeno esse fluxo de elétrons. Então, é o fluxo de elétrons ordenado. Isso é uma corrente elétrica. Só que para eu ter uma corrente elétrica, eu preciso ter elétrons livres. E se eu não tenho muitos elétrons livres, eu não tenho uma grande capacidade de fato, transmitir essa corrente. E aí eu falo que eu sou resistente eletricamente, que é o caso da gordura, beleza? Ela tem uma alta resistência mecânica, por ela ser um fluido, ela não quebra com facilidade, porque ela consegue resistir muito, né, aos impactos mecânicos. Então, ela tem uma plasticidade muito grande. Perfeito? Ela tem uma capacidade de regeneração. Tá? A membrana ela se regenera constantemente. Então, lembrando lá das aulas de organelas citoplasmáticas, o retículo endoplasmático liso, a todo momento, ele está produzindo fosfolipídio para que essa membrana, de fato, tenha uma regeneração legal. Então, a célula, ela constantemente está regenerando a membrana plasmática dela para manter ela funcional. Perfeito? E a membrana plasmática ela é bastante elástica, tá bom? Então ela é extremamente o quê? Extremamente maleável e, né, evidentemente que isso torna, né, essa membrana
também elástica e também resistente mecânica. Então, acaba que a maleabilidade, a fluidez, ela está muito relacionada ali com a resistência mecânica também, tá bom? Então, são duas propriedades que acabam se interrelacionando, então muito importante. Algumas células, além da membrana plasmática, elas também possuem uma parede celular, tá? A parede celular, qual que é a função dela, cara? Então, qual que é a função de um trem que está ao redor da membrana? Proteger, tá? Então, aqui eu vou proteger mecanicamente e osmoticamente a membrana. Mecanicamente, impacto, beleza? Osmoticamente, através do transporte de água. Vocês vão ver isso na aula de transportes, tá bom? Quando a água entra numa célula vegetal, por exemplo, que tem parede celular, a célula consegue inchar, ela consegue ficar túrgida, só que ela tem um limite, ela não estoura, ela não explode. Por quê? Porque a parede está segurando, tá? Então, isso que é uma resistência osmótica. Além disso, né, ela mantém todo o formato celular, um formato mais constante, porque a parede é rígida. Então, diferente da membrana plasmática, que ela é maleável, a parede celular aqui ela vai ser mais rígida. E, além disso, evidentemente, que ela pode proteger contra qualquer organismo invasor, tá? Então, isso também acaba sendo bastante importante. Galerinha, presta atenção e olha bem no meu olho, cara. Quando a gente fala de composição de membrana plasmática, isso cai, porque cada ser vivo que tem membrana plasmática acaba tendo uma composição diferente de membrana plasmática. E eu preciso saber disso. Querendo ou não, quando tu estudou lá aquela parte de carboidratos, você já falou da composição da membrana plasmática. E quando tu estudar bactéria, tu também fala da composição da membrana plasmática dela. Então esse conteúdo se repete, beleza? Mas aqui na aula de membrana a gente vai falar também dessa composição de parede celular, beleza? Então bora lá. Parede celular de bactéria é produzida por proteína complexada com carboidrato, estrutura chamada de peptídeo glicano. Então peptídeo significa proteína, glicano significa carboidrato. Então esse é o principal componente ali da parede celular de bactérias, tá bom? Parede celular de fungo, ela é composta de quitina. Quitina é um tipo de polissacarídeo estrutural. Kevin, quitina é aquele mesmo polissacarídeo componente do exoesqueleto de artrópodes? Sim, é exatamente o mesmo, tá bom? Então você tem ali o polissacarídeo quitina, que também compõe a parede celular de fungos. Lá no vegetal, você tem uma parede composta por celulose, que também é um tipo de polissacarídeo, certo? E aí você tem parede primária e parede secundária, certo? Parede primária, né? Ela é um pouquinho mais elástica, parede secundária um pouquinho mais rígida. Então depende da fase que você está vendo aquela célula lá também. Kevin, e os protozoários e os animais? Não tem parede celular, tá bom? Então protozoário e animal não possuem parede celular, portanto eles não estão listados aqui nessas composições de parede celular. Certo? Então aqui só para te dar um exemplo de imagem de cada um deles, né? Ali das bactérias, as proteínas complexadas, né, com essa estrutura, tá bom? De carboidratos. Aqui nos fungos, né, justamente essa estrutura ali também de glicoproteínas lá no fundo, lá em cima, né? E você tem aquele polissacarídeo ali sendo o principal componente dela, certo? E além disso, queridos, evidentemente que a gente precisa entender como é que são as junções entre as duas células. Principalmente quando tu estiver estudando tecido epitelial, né, os tecidos, né, do corpo, tu vai perceber que as células, muitas vezes, elas não vivem sozinhas, né? Então, vários organismos são pluricelulares. E é necessário que essas células elas tenham uma certa adesão entre elas, perfeito? E essas adesões entre as células a gente chama de junções celulares. Você tem vários tipos de junções e várias funções, beleza? A junção do tipo oclusiva é quando ela tem uma junção em que as partículas pequenininhas ficam presas nessa junção. Ela é muito útil lá no sistema digestório, por exemplo, porque ela tem uma capacidade de aumentar a absorção dessa célula por nutrientes, por estruturas que estão passando ali. Então, se a célula tem uma função de absorção de nutriente, quando ela faz essa zona de oclusão, meio que o nutriente fica preso entre as membranas celulares. E com isso ela consegue absorver o nutriente com maior facilidade. Vai lembrar que o nutriente demora para fazer o transporte via membrana. Ele não chega na membrana e faz Shazam e entra na célula. Não, ele tem um processo todo, certinho? E a junção oclusiva acaba auxiliando nisso. A junção aderente e os desmossomos, ele tem a mesma função, que é adesão entre duas células. Então, tanto a junção ou zonas de adesão como também o desmossomo, ele tem a função de colar uma célula na outra. A diferença, a junção de adesão é como se eu pegasse minha mão e fizesse assim,
E o desmossomo é como se eu pegasse as fibras do citoesqueleto das células e entrelaçassem elas, tá bom? Então, geralmente, a gente fala que o desmossomo ele é mais forte, beleza? Mas os dois têm a mesma função de adesão. Zonas comunicantes ou junções do tipo gap ou nexo, certo? Em vegetais também pode ser chamado de plasmodesmos. Plasmodesmo, certo? Isso só em vegetais, beleza? Em animal é gap ou nexo ou comunicante. E como o próprio nome diz, a função dela é comunicar. Então aqui, ó, a função dela é transporte entre as duas células que estão coladas, perfeito? Então, é proteínas de transportes, canais proteicos que permitem esse transporte mais acelerado. Legal? E você tem o M-desmossomo, que é justamente quando eu tenho, né, a junção da célula com a matriz, ou, como diz meu exemplo aqui, lâmina basal, certo? Então, basicamente é o seguinte, galera, quando a gente tem as células elas são imersas em um líquido, né? Esse líquido, ele é cheio de proteína, ele é cheio de fibra, e aí a célula não pode ficar solta no líquido, ela fica sempre aderida nesse líquido, certo? Essa adesão da célula com o líquido, a gente chama ele de M-desmossomo, é como se fosse um desmossomo pela metade, beleza? Galerinha, por hoje a nossa aula fica aqui. Não perca a próxima aula de membrana, que é transportes, tá? Muito importante entender transportes. Então, essa aula é uma base muito boa para que você, de fato, entenda mais sobre os transportes via membrana. Beleza? Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.